Se você é pai, se você é mãe, com certeza você quer o melhor para o seu filho. E pode estar se perguntando como educar as crianças para se tornarem adultos financeiramente equilibrados. No vídeo de hoje eu trago a resposta. Aliás, eu montei uma série com 3 vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a educação financeira na primeira infância, que vai até mais ou menos os 7 anos. Depois, no segundo vídeo, falaremos sobre cofre e mesada, assunto polêmico, né? Afinal, mesada educa ou não educa? E no terceiro vídeo vamos falar da vida financeira dos adolescentes. E eu trouxe uma convidada, que é a Lu Peron. Ela é coach e educadora parental em disciplina positiva, e juntas nós fizemos o e-book O Mundo Financeiro do Seu Filho, para você se aprofundar ainda mais nesse conteúdo. Vem comigo! Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que cuidar da vida financeira não é uma questão de números e planilhas, é uma questão de comportamentos. E esses comportamentos, eles podem ser treinados, é uma habilidade, como se fosse um músculo do corpo que a gente vai treinando, exercitando e ficando cada vez melhor em tomar conta mesmo dos nossos comportamentos. Então, Lu, vamos pensar aqui juntas. Se é uma questão de comportamentos, a criança pode ser educada financeiramente desde sempre. Ela não precisa saber sobre números e planilhas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho que habilidades são essas que a gente pode desenvolver nas nossas crianças para que se tornem adultos financeiramente equilibrados. Exatamente. Então, acho que quanto antes começar, inclusive, a treinar, né, fazer esse treinamento com as crianças é melhor. Bom, para se pensar numa vida financeira, né, adulta equilibrada, a gente pode começar desde já a prestar atenção em alguns comportamentos, que são o saber escolher, né? Quem não sabe escolher acaba não sabendo o que quer, acaba comprando coisas erradas, enfim. Saber esperar também, que a maior dificuldade das pessoas é saber esperar para fazer um bom negócio e tudo mais. E a gente pode ir ensinando as crianças desde já. E também uma coisa muito importante é saber a utilidade das coisas. Então, esses são os 3 comportamentos que a gente fala bastante, né? E a gente já pode ir ensinando, treinando, desenvolvendo nas crianças desde já, e que serão, assim, aprendizados valiosos na vida adulta. Até de adolescente também facilita bastante. Sabe que a maior parte dos brasileiros estão em situação de endividamento e a maior fatia é em lojas de departamento, né? Justamente porque não sabe esperar. A gente não tem essa habilidade de juntar o dinheiro antes para gastar depois. Então, a gente pode treinar isso nas crianças. Mas vamos, então, falar sobre as 3 habilidades. Mas antes de falar sobre as 3 habilidades, eu acho que quando a criança é muito pequena, ela precisa entender o benefício, né? O que é trabalho, quem está trabalhando, quem não está trabalhando, por que eu trabalho. E a gente conversa muito sobre isso, né? Eu e a Lu, que às vezes o pai, a mãe, fala assim: ai, como trabalhar é chato, que coisa chata, que saco, eu trabalho só para pagar as contas, tal. E dá um nó, né, Lu, na cabeça da criança. Afinal, por que sai para trabalhar então? Se é chato, se só trabalha para pagar a conta, me deixa aqui sozinho, não fica comigo, não me dá atenção, trabalhar não deve ser bom. Então, Lu, como que a gente, usando a disciplina positiva, a gente pode driblar aí essa nossa fala e ensinar as crianças que trabalho é bom? Isso é muito importante, a gente ensinar realmente de uma forma bem leve, divertida, né? De onde veio o dinheiro realmente. E a gente tentar evitar aquela frase que sai muito facilmente, né? Que dinheiro não dá em árvore, que a gente fala muito. Ouvi muito isso e também falei muito, passa um cheque. Hoje eles falam, passa um Pix. A Laura já falou para mim, mas mamãe, a nota, o papel é feito de árvore, quer dizer, eles já começam a ter do meio para tudo. Mas, enfim, eu acho que para as crianças pequenas, realmente, vale a pena a gente ensinar, porque fica um vácuo, realmente, na cabeça da criança, de entender o que é isso, de onde vem o dinheiro, como que a gente consegue isso. Então, para a gente tentar já criar, desenvolver nas crianças também, essa contribuição, a importância do trabalho, de que o trabalho é uma coisa importante para a gente se desenvolver, e também a nossa contribuição para a sociedade. Trabalho é um conceito muito abstrato, a criança não consegue entender, e as crianças, elas são muito concretas, elas conseguem compreender aquilo que elas conseguem tocar. Então, para a criança, você sair para trabalhar fica
um buraco e uma falta e uma dor, né? A dor de que eu estou sem essa pessoa. E aí já começa-se a ter aquele ranço realmente com o trabalho. Então, é importante, se a gente quiser realmente que os nossos filhos tenham uma relação boa com o dinheiro, com o trabalho, que a gente, desde já comece a plantar e desenvolver, semear na cabecinha deles a importância do trabalho, o que através do trabalho a gente recebe realmente um valor em dinheiro, né, em troca desse trabalho que a gente executa, qual é a atividade que a gente faz, como a gente colabora com a sociedade, quais são as pessoas que estão envolvidas, o que a gente contribui. Então, é muito bacana a gente começar a dar essas informações para a criança, que é super curiosa, está aí explorando o mundo, para já ir construindo, né, esse conceito de contribuição, que o trabalho é uma forma da gente contribuir com a sociedade e tentar evitar realmente aquele lugar de eu tenho que trabalhar para pagar conta, como você disse, e dinheiro não dá em árvore, e por aí vai, que são conceitos que são conceitos negativos, né, que vão deixar a criança meio, meu Deus, isso não deve ser muito bom. Perfeito. E mostrar, né, o papel de cada um na sociedade. Ó, o médico está trabalhando, o porteiro da escola, a sua professora, a moça da cantina, tá todo mundo trabalhando, porque também às vezes a criança acha que a professora mora dentro da escola, que aquilo não é trabalho, né? E aí, Lu, a gente falando sobre isso, mostrando o papel de cada um na sociedade, que a gente ganha dinheiro em troca, a gente começa a fazer as nossas escolhas. E uma frase que a gente fala muito é não tenho dinheiro, né? A gente trocar essa frase do não tenho dinheiro por, olha, eu trabalho, eu tenho dinheiro, mas no momento a escolha minha ou da nossa família é tal, né? Para não cair naquele lugar de eu não tenho dinheiro. E aí a gente começa a mostrar para a criança que a gente ganha dinheiro e faz escolhas com o dinheiro. E como treinar essa habilidade de escolher nas crianças? Porque, de fato, tem muitos adultos que não sabem o que querem, né? Então, a gente precisa querer, isso é motivador. Como que a gente treina isso, Lu? Olha, esse saber escolher é uma coisa muito importante e talvez também seja uma grande dificuldade dos pais. Nós, pais, temos a ideia de que a gente tem que cuidar dos filhos, escolher tudo para eles, enfim. E aí também, quando as crianças têm por curiosidade esse querer, esses desejos, que, aliás, isso nos move, né? O desejo, o querer, é o que move, que faz a gente ir atrás. Só que isso, às vezes, perturba um pouco o nosso dia a dia, né? A nossa rotina dentro dos pais. E a gente precisa evitar de ir para aquele lugar de reclamar do tanto querer das crianças. E a gente precisa aprender a nós, pais, a direcionar esse querer, esse desejo todo das crianças, ensinando eles justamente a escolher. Então, isso é uma coisa muito importante que vai ser determinante lá na vida adulta deles, de saber escolher e saber poder querer. A gente precisa evitar aquilo. Nossa, você não para de querer, você pede tanta coisa, eu não tenho dinheiro para isso. Os adultos são assim, né? A gente quer tudo ao mesmo tempo e cai no endividamento. Exatamente. São esses comportamentos de não lidar bem com essa escolha, de não estar nesse lugar de que eu quero de verdade, porque muitas vezes os pais escolhem tudo também para a criança e não dão espaço para a criança saber escolher. Então, é um treinamento muito valioso que a gente tem que começar desde sempre com as crianças. E ele pode começar desde permitir que a criança escolha as próprias roupas. A gente fala de escolhas limitadas. Quando a criança é bem pequena, o adulto precisa supervisionar isso, permitindo que a criança, dentro de um universo já seguro, escolha algumas coisas. Então, escolher qual fruta quer comer, tendo 2 ou 3 opções, escolher a roupa que vai vestir, coordenando isso para do tempo, né, para a criança não ficar doente, enfim, ir treinando esse deixar a criança escolher, para que ela saiba o que é importante para ela, o que ela quer, que lá na frente ela vai saber fazer escolhas. E uma coisa que é muito importante, que às vezes perturba muito, por exemplo, quando a gente vai no mercado, né, que a criança quer um monte de coisa, e como é que a gente faz, então, para não tolir esse desejo todo da criança com essas frases de para de querer tanta coisa, principalmente quando a gente vai no supermercado, né? Porque um mercado para uma criança pequena é uma Disney, né? Para um adolescente. É muito interesse, é muito desejo, eles querem tudo, e a criança, como é concreta, ela precisa pegar, ter, ela quer tudo isso para ela naquele momento, né? Que ela vivencia as experiências com muita intensidade. É assim que ela aprende.
Então, a gente fala muito que vale a pena fazer os combinados com a criança. Falar para ela, olha, filho, hoje a gente está indo no mercado, a gente vai fazer tal coisa, a prioridade é isso, nossas escolhas são essas, e aí envolve a criança dentro daquilo. Você pode me ajudar com a lista, ou até mesmo permita, se você puder, se couber dentro do orçamento, né, que isso vai depender de cada família, que a criança possa escolher um item do mercado que ela queira levar, que esteja dentro das suas condições de, enfim, de saúde, de alimentação, de ser saudável ou não, e também dentro do seu orçamento, e permita que a criança olhe tudo aquilo e, de repente, escolha, ou ponha numa caixinha. Quando é menor, elas ficam muito confusas. Então, vale a pena ir colocando numa cestinha 2 ou 3 ou 4, enfim, o que ela quiser, o que chamar a sua atenção, mas antes de chegar no caixa, faz aquele exercício de qual é o que você vai escolher agora. E ajudar a criança a falar, mas qual você acha que você vai gostar mais? Qual que chamou mais atenção? E aí ajuda a criança a escolher, e aí você já vai estar começando a desenvolver essa habilidade de saber escolher, de refletir diante de várias alternativas, o que é que te chama mais atenção, o que vai te fazer mais feliz naquela hora. Perfeito. E uma coisa também muito importante, nós como pais, a gente, como a Lu trouxe aqui, né, a gente tenta dar uma direcionada. E nessa fase é muito comum que a criança se arrependa. E a gente não pode cair naquele lugar de, tá vendo, eu falei, né? A gente tem que acolher. E um dia eu perguntei, Lu, mas o que é acolher? Né? O que é acolher essa frustração, essa escolha errada que o meu filho fez? É simplesmente falar, olha, eu entendo, eu já passei por isso, e a gente pode juntos pensarmos como nós vamos fazer diferente da próxima vez. O que a gente aprendeu com isso? O arrependimento, ele faz parte, né? Então, não acusar e sim acolher. E pessoas que têm a mesma dúvida que eu, acolher é isso. Gente, vamos pensar junto, é mostrar que eu também passo por isso, e, eventualmente, quando você ficar frustrada, você adulto, contar para a criança, sabia que o que eu estou sentindo é frustração? Eu queria que tivesse acontecido isso, mas aconteceu aquilo. E aí a gente vai mostrando que nós somos seres humanos, cheios de falhas, e somos iguais, né? A gente precisa aprender a controlar esse sentimento, as emoções, e pensar como vamos fazer diferente daqui para frente. Então, isso é muito interessante. Então, falamos sobre escolher, né? Como mostrar para a criança a utilidade das coisas, né? Que é uma outra habilidade que a gente precisa desenvolver para sair desse lugar de tudo eu quero, esse lugar de consumo desenfreado, né? Que nós adultos também passamos por isso. Né? E a gente precisa refletir: será que eu preciso mesmo disso? Será que tem que ser agora? Nós adultos podemos pensar: será que tem preço melhor? Mas e a criança? Como mostrar a utilidade das coisas? Esse é um aprendizado valioso, né? Porque grande parte dos endividamentos realmente da sociedade é de não fazer essa pergunta básica do eu preciso mesmo disso. Então, a gente acaba ficando refém de todas as ações de marketing que estudam o comportamento humano e bombardeiam a gente com informações de que a gente precisa daquilo para estar em tal lugar, enfim, a gente precisa... Parece que vai faltar o ar, né? Se a gente não tiver a 12ª calça preta. E a regata também, né? A regatinha preta básica. Mas é meio por aí, a gente precisa prestar atenção realmente essa reflexão. De eu preciso mesmo disso, e ter a certeza disso é uma construção de saber escolher, que quando a gente sabe escolher, a gente tá ligado com o que a gente quer de verdade, não o que o externo está dizendo, que você tem que ter tal coisa para ser visto de tal forma. Então, é uma construção da autenticidade do indivíduo, isso é muito importante, começar desde pequeno. E outra coisa é a gente lembrar que a gente é exemplo. As crianças, a gente eu falo muito isso nos treinamentos, né? Que as palavras realmente ensinam, mas o exemplo arrasta e arrasta. Então, essa questão de perceber a utilidade das coisas, como a gente não teve esse ensinamento desde pequeno, é importante a gente prestar atenção se a gente está utilizando, se a gente está realmente aproveitando as coisas e tendo a utilidade delas da forma correta. Então, é essa reflexão. Eu realmente preciso disso? O que eu vou fazer com isso? E como que a gente começa a desenvolver isso? Nas crianças, por exemplo, é excelente o cuidado com os brinquedos, o respeito com as coisas. Então, a utilidade das coisas tem como saber usar, o saber escolher e qual o destino que você vai dar para isso também. Né? Isso engloba um monte de conceitos de viver em sociedade valiosos que vale a pena a gente já ir treinando as crianças.
Então, pode, por exemplo, pegar os brinquedos da criança e ensinando ela a brincar com o brinquedo de uma forma coerente, adequada, respeitosa, né, sem destruir o brinquedo, ensinando ele que quando aquele brinquedo não for mais útil para ele pode ser doado para alguém, então alguém pode se divertir muito com aquele brinquedo. Ou que a gente, efetivamente, por exemplo, bicicletas da Laura, eu acabei trocando, vendendo as bicicletas dela. Então, com o dinheiro da bicicleta dela, que não servia mais para ela, a gente juntava e comprava a bicicleta maior para ela. E ela participava disso. Com essa consciência, com esse ambiente, né, ensinando isso para ela passou a ter muito mais cuidado com as coisas, com os brinquedos dela, com roupa também. Ela aprendeu, de tempos em tempos, a gente faz um levantamento, uma limpeza, né, uma organização no armário dela, e ela vai separando as roupas. Mamãe, essa daqui é para doar, essa daqui vai para o brechó. Aí ela vai no brechó comigo fazer as trocas, e ela sai super feliz com um casaco novo, e ela sai do brechó. Então, esses são os ensinamentos valiosos para a gente ir desenvolvendo com as crianças, para eles saberem realmente o valor das coisas, o destino dessas coisas, e usarem isso com respeito, né? A utilidade realmente das coisas na nossa vida. E incentivar as trocas, né? Troca de livro, ó, já li esse livro, meu amigo leu outro, vamos trocar, e depois a gente pega e troca para o outro, e vai passando para frente, isso é bem legal. Trocar brinquedo, roupa, tudo, tudo, simplesmente. Tudo, é aquilo, ela ensina a ajudar, ensina a usar direito, e ensina a se contribuir com a sociedade também, enfim, é maravilhoso. É, ótimo. E o último conceito, Lu, que é o conceito de esperar. Esse deixa os pais de cabelo em pé, porque aí, de repente, já tem uma birra no meio, a criança quer, porque não sabe esperar, e a gente fala, você quer tudo, e se a gente parar para pensar, de novo, já falei essa frase, mas eu quero insistir nela, nós adultos somos iguais, né? A gente também não sabe esperar, muitas vezes a gente não sabe escolher, muitas vezes a gente não reflete se aquele novo item vai ter utilidade para nós ou não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esperar, que é um grande desafio, né? Realmente esse saber esperar é uma das coisas mais difíceis da gente assimilar, né? E andar numa boa com esse saber esperar, tanto para as crianças, porque eles têm desenvolvimento cerebral e um monte de coisa que dificulta muito esse saber esperar. As crianças vivem muito o presente aqui e agora, eles querem tudo para hoje. E eles estão aprendendo também a lidar com as frustrações, né? Porque quando eu desejo alguma coisa e eu não tenho, que é desenvolver esse músculo do esperar, eu fico frustrada, eu fico irritada. E quem não fica? Ninguém gosta de receber uma negativa, né? Ninguém gosta de ficar esperando no consultório. Ninguém gosta de esperar realmente uma dificuldade para a gente. Então, a gente precisa ir ensinando para as crianças a importância desse saber esperar. E, de novo, um exemplo aqui que arrasta como é que você se comporta nas suas frustrações ou no seu, sabe, o ter que esperar as coisas, né? O tempo das coisas. Então, é muito importante. Para as crianças, desde pequenas, se saber esperar, vale muito os pais compreenderem e acolherem, que você já falou, a frustração que gera o tomar uma negativa, o não ter o seu desejo atendido naquela hora. Então, é importante que a gente acolha isso das crianças, realmente. É o olhar, filho, puxa, estou vendo que está difícil para você realmente receber um não, não é bacana. Vamos pensar em como a gente pode resolver isso. Num determinado momento a gente pode rever. E isso para as pequenas coisas. E a rotina é uma coisa que é muito importante para criar, que ajuda muitas crianças no saber esperar. Por exemplo, eles querem comer o sorvete 15 minutos antes do almoço, né? Então, assim, filho, vai chegar seu almoço, depois do almoço, assim que você almoçar, você pode tomar seu sorvete, ou, sei lá, quero comer tal coisa. Então, no final de semana, que bacana, eu também quero. É acolher o desejo da criança que a gente fala, nesse momento, e direcionar e ir desenvolvendo esse músculo de levar um pouco mais para frente a realização desse desejo. Saber ir desenvolvendo esse saber esperar, mas com leveza, e não com frustração, com peso. Senão a gente se torna esse adulto completamente compulsivo, porque a gente não soube desenvolver isso na infância, a gente não passa bem por isso, porque agora não é o momento, quando será esse momento,
E aí, lá na frente, a gente quer, quando a gente tem o dinheiro, né, a grande maioria das vezes acontece, quando você tem o dinheiro, aí você sai louco, cavalo louco, fazendo tudo que você quer com o dinheiro, sem saber esperar o momento certo, sem pensar se aquilo é o mais adequado para você, e assim a gente vai fazendo um monte de besteira na vida adulta, né, seguindo vida. E eu acho que um ponto que vale ressaltar é que essa questão de esperar não está no nosso DNA. Vejam que desde a época do Homem das Cavernas, a gente não podia sentar numa pedra e ficar pensando, filosofando, nem o que iríamos comer no dia seguinte, né? A gente tinha que resolver o nosso problema na hora, né? O Homem das Cavernas tinha que resolver o problema na hora, garantir o sustento para aquele dia. Então, de fato, é difícil, é uma habilidade mesmo a ser treinada, é difícil, mas é possível, a gente aprender a esperar. E a recompensa futura, né? Saber treinar o receber futuramente uma recompensa maior. Isso é muito valioso. Você abrir mão, acho que essa é uma coisa muito importante que vai ajudar todos os adultos a terem uma vida financeira equilibrada, terem uma aposentadoria, né? Se a gente estiver falando isso, é pensar realmente nisso, é abrir mão do prazer imediato, do agora, para que você tenha um prazer, algo mais valioso para você lá na frente. Isso é muito valioso. E a gente pode começar a ensinar isso para as crianças desde já. E eu acho que tem muito adulto que vai aprender junto com os filhos. Com certeza. E vejam que até agora nós não falamos sobre números, sobre planilhas, nada disso. A gente falou para habilidade. Esse conteúdo, embora seja mais voltado para a primeira infância, que vai até os 7 anos, a gente pode usar esse conteúdo, né, desenvolver essas 3 habilidades para sempre e desde sempre. Então, eu preciso saber se você está gostando desse vídeo, deixe o seu joinha aqui, se inscreve no canal, porque a Lu Peron vai voltar mais 2 vezes. O próximo vídeo nós vamos falar sobre cofre e mesada, que são 2 assuntos muito polêmicos, né? O cofre é bom ou ruim? Dar ou não dar mesada? Como utilizar a mesada da melhor forma para que gere aprendizados financeiros. E no terceiro vídeo nós vamos falar sobre adolescentes, que é um outro desafio, uma outra fase da vida. Então se inscreve aqui no meu canal e a gente se vê no próximo. Até o próximo vídeo.